Deixa eu colocar aqui compartilhamento de tela. Aí, Débora, eu não dormi a noite todinha com ela cansada. Cansada e né? ela vomitando muita secreção, sabe? Aí, como é que a pessoa dorme? Me diz. Sem É, condições. Por isso que, assim, eu não estipulo, com relação às pílulas do conhecimento, eu não estipulo horário justamente por conta dessas intercorrências que a gente sabe que acontece. né, Por isso que eu professora? sempre digo, ó, no dia a aula sai, mas nem sempre vai ser no mesmo horário, porque a gente são os imprevistos que acontecem na nossa vida, né? E Porque, né, aí, professora? Chegando pois no é, canto. e aí a gente tem que ir fazendo o quê? Driblando Tá. exatamente esse. é, Do jeito que dá, né, professora? Exato, exato. Viu? Aí eu vou. Deixa eu só responder aqui rapidinho, porque a médica perguntou aqui por ela, porque ela disse que eu tenho que estar falando como é que ela tá. Aí ela tá perguntando aqui se ela tá meio descansada. Deixa eu só responder aqui, só um minutinho, tá? Aí eu vou começar. Vou colocar aqui. Vou dar aqui só a receita. Pronto. Vamos lá. Então, direito do trabalho, né? Dando continuidade aí ao nosso conteúdo, nós vamos falar agora. Deixa eu colocar aqui no arquivo. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu colocar aqui no arquivo. Pronto. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho, porque nós vamos falar primeiro disso, depois eu vou falar de alteração contratual, tá? Gente, nós falamos na nossa aula passada sobre a figura do empregado e do empregador, né? E nós já falamos sobre o contrato de trabalho. E o que é o contrato de trabalho? O contrato de trabalho, ele é justamente o negócio jurídico realizado pelo empregado e empregador, né?
que preencha aqueles requisitos do SHOP, onde ele vai estabelecer ali uma prestação de serviços que vai ser regido pela CLT. Então, um contrato de trabalho é como um contrato na ordem civil, é um contrato, negócio jurídico, como a gente aprende lá em direito civil. Só que a relação que está sendo aí transacionada é uma relação de trabalho. E aí vocês sabem que existe a relação de trabalho e a relação de emprego, que não quer dizer a mesma coisa, né? Se faltar algum requisito do SHOP, não é relação de trabalho, é relação de emprego. Quer dizer, desculpe, não é relação de emprego, é relação de trabalho. Se preenche todos os requisitos do SHOP, sem faltar nenhum, é relação de emprego. E aí, nós sabemos que as relações, elas são dinâmicas. Então, assim como lá no direito civil, os contratos, eles podem sofrer alterações no decorrer do tempo, por alguma circunstância, também nos contratos de trabalho podem haver hipóteses que não estavam previstas no início do contrato, mas que vão acontecer no decorrer do contrato. E dentre essas hipóteses, nós vamos ter as hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho. E aí, o que seria a interrupção? Né? Vamos começar falando dela. A interrupção, ela seria justamente o momento em que o contrato fica pausado, só que, nesse caso, a pessoa permanece recebendo os seus direitos, o salário é mantido, o tempo em que você está em interrupção é contado, né? Vai haver a contagem do tempo de serviço. Desculpa. Vai haver a contagem do tempo de serviço, e aí o FGTS ele também continua sendo recolhido, tá certo? As hipóteses, elas estão previstas lá no artigo 473 da CLT. Gente, esse rol é um rol taxativo. Então, você vai verificar as hipóteses. E aí eu vou citar aqui algumas para vocês, como casamento, tá? Que aí no casamento é uma hipótese de interrupção de contrato, são 3 dias, certo? Temos o falecimento, né, de algum parente próximo, e aí nesse caso, se for morte de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependentes. Temos também nascimento de filhos, né? No caso da licença maternidade, a interrupção ela é por um período maior, né? E no caso do pai, a licença paternidade pela lei ela é de 5 dias, mas existe acordo coletivo onde prevê um prazo maior. Doação de sangue, a interrupção ela é de 1 dia a cada 12 meses. Alistamento eleitoral, 2 dias para se alistar. Serviço militar, vestibular, exames preventivos de câncer e HPV, acompanhamento de consultas, convocação judicial. Então, nessas hipóteses, são situações de interrupção do contrato de trabalho. O salário continua sendo mantido, aquele dia que você faltou vai ser contabilizado no seu tempo de serviço e o FGTS continua sendo recolhido naqueles meses. Então, você está de licença maternidade, mas o FGTS, a empresa continua com a obrigação de repassar para o INSS, aquele tempo vai contabilizar como tempo de serviço para sua rescisão. Então, as hipóteses de interrupção são essas onde vai haver uma pausa do contrato, mas os direitos permanecerão. As hipóteses estão lá no artigo 473 da CLT, tá? Com relação aí, uma observação para vocês, com relação ao professor, tá? Eu vou até colocar aqui no artigo 320, para eu poder ler com vocês. Artigo 320, parágrafo, coloquem aí também, artigo 320, parágrafo 3º da CLT, tá? E aí, pronto, o parágrafo 3º do artigo 420, ele vai garantir aí aos professores uma licença remunerada especial, tá? E aí ele determina que não serão descontados, ou seja, uma hipótese de interrupção, no decurso de 9 dias, as faltas ao serviço por motivo de casamento e falecimento, tá? Casamento e falecimento. E aí, do cônjuge, pai, mãe ou filho, no caso de falecimento, e no caso de casamento, a regrinha ela é de 9 dias, tá? Então, é uma hipótese aí também de interrupção do contrato de trabalho numa condição especial, que é a condição do professor. Agora, em relação à suspensão do contrato de trabalho, ela também vai consistir numa pausa do contrato, só que aí você não recebe os direitos.
Suspensão do contrato de trabalho, você não recebe os direitos. Então, é sem salário, sem contagem de tempo para o serviço, sem FGTS, exceto nas situações de serviço militar obrigatório e licença por acidente de trabalho, porque nessas duas situações permanece sendo pago o FGTS. Mas você não recebe salário e não é contado esse tempo como um tempo de serviço. O contrato fica suspenso. Querem uma hipótese? Eu vou trazer uma hipótese para vocês, que é o auxílio-doença. Quando você entra com o pedido de benefício de auxílio-doença, a partir do momento em que ele é concedido, percebam, a empresa só paga os 15 primeiros dias de afastamento. Os demais são pagos pelo INSS, então não tem salário mais. E esse tempo não vai ser contado para a questão da rescisão contratual que vem acontecer futuramente, tá? Então, os direitos eles vão ser mantidos, né, no caso da interrupção de contrato, em caso de retorno, lá na forma do artigo 471 da CLT, ele vai prever a possibilidade de reajustes e vantagens da categoria, que vão acompanhar esse empregado quando ele retornar, sem problema nenhum, e a súmula 440 do TST vai dizer que plano de saúde deve ser mantido, tá? Se a empresa paga plano de saúde, deve ser mantido durante o afastamento por auxílio doença acidentário ou por aposentadoria por invalidez. Nessas duas situações, deve se manter o pagamento do plano de saúde, tá? Vamos ver uma questãozinha sobre isso. Paulo trabalhou para a editora de livros Legal LTDA do dia 10 de 12 de 2017 ao dia 30 de 8 de 2018, sem receber as verbas rescisórias ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da empregadora. Em razão disso, ele pretende ajuizar a ação trabalhista e procurou você, como advogado. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob o controle e a direção da sócia majoritária Editora Mundial LTDA. Assinale a alternativa que melhor atenda à necessidade e à segurança de satisfazer o crédito do seu cliente. Letra A. Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda, e esta responderá solidariamente com a empregadora, pois se trata de um grupo econômico? Letra B. Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda, e esta responderá subsidiariamente com a empregadora? A gente já viu isso sobre grupo econômico. Não há relação de responsabilização entre as sociedades empresárias, uma vez que possuem personalidades jurídicas distintas, o que afasta a caracterização do grupo econômico. E a letra D, não se trata de grupo econômico, pois a mera identidade dos sócios não o caracteriza, portanto, descabe a responsabilização da segunda sociedade empresária. Nós já vimos esse conteúdo, na verdade, e essa questão ela fala sobre os grupos econômicos, que são aquelas possibilidades do empregador se unir com outros empregadores para formar uma empresa só. E aí os direitos dos trabalhadores, eles permanecem, eles ficam garantidos nesse período, né? E aí a letra correta é a letra A caracterização do grupo econômico, tá? Porque nesse caso há um controle e a direção de sócia majoritária e a responsabilidade permanece solidária. Deixa eu só ver aqui para vocês se eu acho alguma a questão sobre alteração de contrato, porque eu acho que está no outro arquivo. Mas eu vou entrar com vocês agora em alteração contratual, e aí a gente vai responder uma questãozinha sobre isso. Na nossa aula presencial de sábado, eu trago uma questão específica sobre interrupção e sobre interrupção e suspensão de contrato, tá? Vamos falar agora da alteração contratual. Com relação à alteração contratual, a gente já sabe que ela é possível nos contratos civis. Então, alterar um contrato é algo que faz parte da dinâmica da relação. Então, as hipóteses, por exemplo, de suspensão, as hipóteses de interrupção, são situações eventuais que acontecem no curso do contrato. E as alterações no próprio contrato também são situações que podem acontecer, tá? Então, a alteração contratual, ela é justamente a hipótese que nós temos de poder mudar as cláusulas do contrato. E isso é possível, porque o contrato funciona da mesma forma que o contrato no direito civil. A gente sabe que o princípio que vigora no direito contratual é o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes. Mas a gente também sabe que as relações são dinâmicas. Então, pode acontecer de você firmar o contrato, se comprometer com X hoje, e amanhã você não conseguir cumprir esse contrato. Então, isso é possível. Por isso que a alteração contratual, ela pode acontecer também nos contratos de trabalho, tá?
E aí, nesse caso, nós vamos ter aí as possibilidades em que o empregador ele vai poder alterar o contrato de trabalho. E aí nós temos os princípios e alterações que podem ser feitas de forma unilateral, ou seja, o empregador pode fazer sozinho sem precisar consultar o empregado. Tá? A regra é que o empregado seja consultado, a regra é que o empregado aceite essas alterações contratuais, mas existem hipóteses em que o empregador pode fazer alteração contratual sem a anuência, sem a necessidade de anuência do empregado. Primeira coisa que a gente precisa entender é, se for para beneficiar o empregado pode fazer a alteração que quiser. Se for para beneficiar, ele pode. O que é que ele não pode? Ele não pode alterar o contrato de forma a prejudicar o empregado. Então, a regra é que a alteração do contrato, ela depende de mútuo consentimento e ela não pode prejudicar o empregado sob pena de nulidade dessa cláusula, tá? Ah, mas o empregado aceitou que fosse assim, mesmo que ele aceite. Se essa cláusula é lesiva para ele, então não pode haver a alteração do contrato, tá? Outra coisa também existe a possibilidade do empregador, dele, em nome do poder diretivo que ele tem, fazer algumas alterações de forma unilateral. As alterações, elas podem ser ordinárias ou extraordinárias. O que é uma alteração contratual ordinária? Ela vai se referir às mudanças rotineiras, como horário de entrada, horário de saída, uniforme, né? Essas determinações internas, o empregador pode fazer sem a anuência, sem a necessidade de anuência do empregado. E existem as extraordinárias, que dependem de previsão legal, como a transferência unilateral ou a reversão. O que é a transferência unilateral? É tirar o empregado de um lugar e transferir para outro lugar, certo? Só que aí, nesse caso, depende de previsão legal para isso, tá? E a reversão significa o seguinte, você exercia um cargo X, e aí esse cargo era um cargo de confiança, né? E aí, esse cargo, ele foi extinto. Ele deixou de existir ou você quer mudar a pessoa. E aí, a pessoa retorna para o seu cargo de origem. Isso é reversão. E isso pode acontecer de forma unilateral pelo empregador, sem a necessidade do empregado anuir, tá? Porque não é que ele está rebaixando o empregado. Ele não está rebaixando. Ele tinha dado um plus, uma função de confiança, e agora ele está tirando essa função de confiança, tá? Isso é natural. Por exemplo, atualmente eu sou coordenadora do curso de Direito da FIC e sou também professora da casa. Então, se um dia eu deixar de ser coordenadora do curso e ficar só como professora, pode? Pode. Isso é uma alteração que vai depender da direção e a direção pode fazer isso quando quiser. E aí eu fico só como professora da casa, que era justamente o status quo ante, ou seja, eu fui contratada inicialmente como professora e não como coordenadora, tá? Então, a alteração do período noturno para o diurno, e aí é uma observação muito importante, é tirar o trabalhador do período noturno para o diurno, ela é permitida de forma unilateral pelo empregador, não precisa pedir autorização do empregado, porque é uma mudança benéfica, tá? E aí, claro, isso vai implicar na perca do adicional noturno, mas aí é uma condição de benefício aí. Tipos de alteração da função, né? Então, com relação à alteração contratual, nós temos aqui os tipos de alteração da função. Nós temos o rebaixamento, que é a alteração da função de menor importância de forma punitiva, isso aqui não pode acontecer. Você não pode tirar o funcionário de uma função para colocá-lo em outra menor para puni-lo, isso é verdade pela legislação. A reversão é possível, não é considerada uma alteração lesiva para o empregado. Como eu disse para vocês, a reversão é o retorno do empregado com cargo de confiança ao cargo que ele tinha anteriormente. Vejam o meu caso entre coordenação e docência, né, professora. Temos aí o aproveitamento que ocorre pela extinção do cargo anteriormente ocupado, é permitido. Então, vamos lá, eu exercia um cargo e esse cargo deixou de existir. E aí o meu empregador quer me aproveitar para um outro cargo. Pode? Pode. E existe também a readaptação, que é a alteração da função por recomendação do INSS, devido à perda parcial da capacidade laboral, tá? Sendo também permitida. Se a pessoa tem alguma condição mental ou física que impede você de continuar exercendo a função do jeito que você exercia, então pode ser alterada essa função. Então, você era motorista, você agora vai ser balconista, porque você não tem mais condições de viajar. Isso é possível também, não é alteração lesiva, tá?
Ainda dentro desse conteúdo de alteração contratual, um outro ponto que pode acontecer muito é a questão da transferência dos empregados. Então, os empregados podem ser transferidos, e nós já vimos que isso pode acontecer de forma unilateral pelo empregador, sem precisar da anuência do empregado, tá? Agora, isso teoricamente, mas nós temos as exceções, né? Agora, o que é que acontece? Quais são as restrições que nós vamos ter a transferência unilateral? Então, o empregador ele não vai poder transferir o empregado, essa é a regra, sem o seu consentimento, a regra é que o empregado tem que aceitar, mas existem casos em que ele não precisa dar anuência. E quais são esses casos? Nós temos o caso do empregado com cargo de confiança. Então, se o empregado é gerente geral de uma empresa, onde ela é multi e ela está em todo o Brasil, eu posso transferir esse gerente geral para vários lugares. Por quê? Porque é cargo de confiança e ele pode ser transferido unilateralmente, tá? Depois, o contrato com condição de transferência. Então, se o contrato já prevê a possibilidade de transferência, desde que comprovada a real necessidade do serviço, tá? Então, contrato com condição de transferência, ou seja, o empregado ele já sabe. E a extinção do estabelecimento, ou seja, permitido também para evitar o término do contrato de trabalho, tá? Então, o estabelecimento deixou de existir. Eu vou demitir o empregado, é melhor demitir ou colocá-lo em outra empresa? É melhor colocá-lo em outra empresa, tá? Então, é a configuração da transferência que a mudança vai implicar necessariamente na mudança de domicílio do empregado. Só que além dessa transferência aqui, que é uma transferência definitiva, nós temos também a chamada transferência provisória, que está prevista lá no artigo 469, parágrafo 3º da CLT. E a transferência provisória, ela vai se dar quando o empregado, ele vai realizar algum serviço temporário, né, esporádico, na empresa, tá certo? E aí, durante a transferência provisória, o empregado ele tem direito a um adicional de 25% dos salários recebidos, inclusive quem ocupa cargo de confiança. Então, veja, se a transferência é provisória, ele vai ter direito a um adicional de 25%, que é justamente o valor que ele precisa para poder custear as despesas extras, né? E, além disso, também vai ter uma chamada ajuda de custo, que está lá no artigo 470 da CLT, que é uma parcela indenizatória para cobrir as despesas da mudança, tá? Devida, no caso, a todos os empregados transferidos, tanto os que são transferidos obrigatoriamente, quanto os que são transferidos provisoriamente. Eles vão ter direito a essa ajuda de custo, tá? Agora, o percentual de 25%, o adicional de 25%, é somente para os transferidos provisoriamente. Os transferidos definitivamente só terão essa ajuda de custo, tá? Mas, Professora, oi. também tem aquela questão de membros da mesma família, é porque tinha uma questão que eu estava lendo sobre isso. Exatamente. Veja, existe uma escala de prioridade, né? E aí, nesse caso, o que é que acontece? Se for necessária fazer uma alteração contratual para transferência, a prevalência é de que, se tiver membros da mesma família trabalhando, que se transfira os dois. Entendeu? Então, há essa determinação para o empregador. Eu tenho um caso prático, inclusive, que eu já recebi no meu escritório, onde um casal trabalhava em uma determinada empresa no estado do Ceará, e aí um foi transferido e o outro não. Vejam, como é que pode isso? Eles são uma família, têm filhos, e aí um foi transferido e o outro não. E aí o empregador ele precisava dar essa condição de transferência, tá? Porque era um caso de transferência definitiva unilateral. Era cargo de confiança. Então, foi feita a transferência depois, via judicial, dos dois, tá? Então, existe essa questão também em relação aos membros da família. O caso prático aqui que a gente vai ver é que, em caso de transferência definitiva, tá? Lembre-se, porque vai ter a FGV, ela vai fazer o seguinte, ela vai querer te embananar. E ela vai dizer que cabe esse percentual de 25% nos casos de transferência definitiva. E não cabe. Cabe só nos casos de transferência provisória, tá? Vamos ver uma questãozinha sobre isso. É o contrário, é na provisória? Oi? É na provisória que tem os 25%? Isso. Durante a transferência provisória. É um adicional de 25%, tá? Na definitiva, você tem uma ajuda de custo para cobrir as despesas da mudança. Mas você não tem esse adicional de 25%. Porque vamos lá.
Deixa eu lhe dizer, por qual é a razão desses 25%? Além da ajuda de custo. Minha gente, você vai ser transferido provisoriamente para outro lugar. Você vai precisar o quê? Você vai precisar alugar um apartamento. Você vai precisar, não é alugar um lugar para ficar, porque é provisoriamente. Você vai precisar custear a manutenção da estadia provisória. Então, por isso que tem o adicional de 25%. Já quando você se muda definitivamente, você já vai estabelecer domicílio em outro lugar de forma definitiva. Então, não tem razão desse adicional de 25%. Para que esse adicional de 25%? Para que o empregado não tire do seu bolso, né, as despesas em razão dessa transferência provisória. Entendeu? Por isso que ele vai ter direito a esses 25%. E o definitivo não. Entendeu? Aí vamos lá. Amerindo trabalha na empresa Meteora LTDA há 15 anos e há 5 anos preside o sindicato da categoria profissional correlata à atividade principal da empresa. Ele é presidente do sindicato. Desde então, diante das demandas exigidas pelo mandato, encontra-se afastado de suas funções da empresa, que possui 2 unidades de estabelecimento, uma na cidade de Cubatão, São Paulo, a qual Amerindo está ligado desde o início do contrato, e outra na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Diante dos prejuízos acumulados experimentados na unidade de Cubatão, resultantes de causas climáticas, que há cerca de 3 anos alteraram substancialmente o mercado da localidade para o tipo de negócio desenvolvido pela empresa, ela decidiu fechar essa filial e concentrar sua atividade em Porto Alegre. Com base na hipótese relatada, a empresa Meteoro, letra A, poderá despedir Almerindo independentemente de inquérito, bastando indenizá-lo. Letra B, poderá despedir Almerindo, mas, por se tratar de dirigente sindical, precisará valer-se do prévio inquérito. Letra C. Poderá despedir Almerindo, independentemente de inquérito, sendo, no entanto, lícita a transferência para a cidade de Porto Alegre. Letra D. Pelo princípio da inamovibilidade, deve manter Almerindo em seu quadro funcional até o término do mandato de dirigente sindical, mesmo que feche a unidade de Cubatão. Gente, aqui essa questão fez uma mistura. O fato dele ser presidente do sindicato não dá a ele estabilidade porque a empresa extinguiu. Não existe mais a empresa que ele trabalha. Então, veja, é melhor eu demitir o funcionário ou colocá-lo em outra empresa? É muito melhor colocá-lo em outra empresa. Então, sem dúvida, a resposta é a letra C, que está em consonância com a súmula 369, inciso 4º do TST e o artigo 369, parágrafo 2º da CLT. Né? Ele será demitido sem inquérito, não vai precisar, porque a empresa extinguiu, tá? Mas aí será lista a transferência dele para outra empresa, para Porto Alegre. Muito melhor, tá? Então não tem como ele se manter numa empresa que já se extinguiu, ele vai ser demitido, mas vai ser transferido para outra, tá certo? Tá lá no artigo 469 da CLT. O nosso próximo tópico de direito do trabalho vai ser justamente a questão da duração de trabalho, tá? Com relação à alteração contratual, Débora, deu para entender essa diferença dos adicionais? A ajuda de custo e o adicional? Deu? Fui eu que perguntei, foi Marília. Deu Foi sim. Marília, deu para É entender, porque, Marília? quando vem uma questão prática, às vezes a gente confunde a nomenclatura mesmo, de ser 20% de ajuda de custo, mas agora eu não vou esquecer mais não. É um adicional de 25% no salário, tá? E isso não é ajuda de custo, isso é um percentual para as transferências provisórias, para que o empregado não pague do seu bolso as despesas decorrentes da manutenção dele no lugar diverso do que é o seu domicílio de trabalho. Deu para entender? É Já porque eu confundi o termo mesmo. porque já a ajuda de custo, ela vai ser um valor fixo que a empresa vai pagar para a mudança. Entendeu? É um valor Vou indenizatório. lembrar que a ajuda de custo é fixa. É fixo, é um valor fixo. Que vai ser devido para os dois, tanto para o provisório, como também para o definitivo, tá? Lá na forma do artigo 470. Tá bom? É isso, gente. O conteúdo de competência e processo penal nós já vimos. Na aula de amanhã, eu vou tentar até a tarde já lançar essa aula, e na aula de amanhã nós vamos dar continuidade às nossas pilas do conhecimento. Eu vou jogar lá no grupo em relação ao nosso São João, Marília, que eu estava falando com Débora, para a gente fazer
um momentozinho de São João, do Descomplica, e ar caráter, fazer o nosso lanchinho. Vai ter aula normal, inclusive vai ter muito conteúdo, porque nós tivemos 2 semanas aí paradas, e aí eu preciso dar conta desse conteúdo que a gente viu nas pílulas do conhecimento durante a semana para tirar as dúvidas de vocês. Então, vai ter aula normal de 8 a 1, mas na pausa do intervalo a gente fazer um momento junino, né? Cada um levar uma comida típica para a gente poder partilhar e fazer esse momento de confraternização também. Tá certo? Tá certo, professora. Ok, a senhora falou no grupo para a gente já se É. organizar. Eu já vou falar hoje, já vou falar agora no grupo, tá bom? Tá. Cheiro, minha gente, até amanhã. Cheiro no coração. Tchau, Tchau. até logo, professora.